E, gente, hora de entrevista importante aqui no CNN 360. Nós vamos conversar com o embaixador e chefe da representação do Brasil na Palestina. Ele está muito envolvido com todo esse processo de resgate dos brasileiros, o embaixador Alessandro Candeias. Embaixador, seja muito bem-vindo ao 360. É um prazer conversar com o senhor. O senhor me ouve bem? Muito boa. Sim, muito boa tarde, Raquel. Um grande prazer estar com você. Embaixador, a minha primeira pergunta vai a respeito do momento em que os brasileiros saem da faixa de Gaza. Eles podem ter utilizado uma última janela? Esse grupo de brasileiros que saiu, de 32, nós estávamos trabalhando com esse grupo desde o início do conflito, desde os dias 7 e 8 de junho. Nós fizemos uma consulta ampla a todas as famílias brasileiras que moram em Gaza sobre eventual interesse em serem evacuados. E esse foi o grupo que manifestou naquela ocasião interesse de sair, e com esse grupo estivemos trabalhando nas últimas 5 semanas. Essa relação foi encaminhada oficialmente aos governos de Israel e do Egito, através das nossas embaixadas no Cairo e em Tel Aviv. Portanto, esse é o grupo que mereceu toda a nossa atenção, todo o nosso empenho até a data de ontem. Felizmente, nós conseguimos cumprir essa missão, todos eles, apesar de terem sofrido um grande trauma nessas últimas semanas. Todos vocês acompanharam, e eu fico muito feliz em ver essas imagens dentro do avião, enfim, como ontem também, assim que eles tinham saído da faixa de Gaza, o primeiro almoço que tiveram na praia, aquelas crianças correndo. Então são imagens como essa que realmente nos alegram e nos dão realmente a satisfação de todo o esforço que foi empenhado, né, de todas as frustrações diárias às vezes, né, a expectativa de que listas pudessem ser abertas e que a fronteira pudesse ser aberta. Finalmente, nós temos o prazer, não é, de ver essa missão cumprida, e logo mais os brasileiros voltando aí ao Brasil, não é, logo à noite estarão chegando a Brasília. Essas imagens são uma alegria muito grande, né, embaixador? As pessoas realmente conseguindo fugir da guerra. Embaixador, eu tenho uma repórter aqui que quer perguntar para o senhor que ela acompanhou isso para e passo, cada momento. Jussara Soares. Boa tarde, embaixador. Bom conversar com o senhor aqui hoje, com os brasileiros a poucas horas de chegar no Brasil. Embaixador, eu queria que o senhor me contasse qual foi o momento dessa negociação que a gente acompanhou tão de perto ali, mais de 30 dias, qual foi o momento mais duro, mais difícil, e como que o senhor fazia para lidar com as expectativas desse grupo? Eu sei que o senhor se comunicava com eles por um grupo de WhatsApp. Eu acredito que tenha passado ali situações difíceis ali, que o senhor passou muito tempo ali dando algumas notícias não muito boas nos últimos, né, até finalmente conseguir anunciar a saída. Exatamente, Jussara. Os primeiros dias foram, sem dúvida, os mais difíceis, não é? Quando a nossa comunidade estava na parte norte da faixa, na cidade de Gaza, em outras cidades, né? Beit Hanun e Beit Jalia, e começaram os bombardeios. Alguns tiveram suas próprias casas destruídas. Então, aqueles primeiros dias, eu digo entre os dias 9 e talvez 13 ou 14 de outubro, foram, sem nenhuma dúvida, esses primeiros dias foram os mais tensos. Nós conseguimos reuni-los em uma escola, todos devem se lembrar, que acompanharam, enfim, todo o drama nessas últimas semanas. Nós conseguimos reunir os brasileiros que tinham perdido suas casas e que estavam saindo de casa em casa em um lugar seguro. Essa foi a primeira etapa da nossa ação, ou seja, proteger os brasileiros do cenário mais intenso do combate. Logo em seguida, nós trouxemos esses brasileiros dessa escola, onde eles passaram 2 ou 3 dias, para o sul da faixa de Gaza. Por quê? Porque essa escola, que era um lugar seguro, nós chamamos de bases de segurança, inclusive a localização dela foi encaminhada oficialmente às autoridades israelenses. Cada vez que os brasileiros se
instalavam em um lugar ou faziam qualquer deslocamento, a nossa embaixada em Tel Aviv transmitia essa informação às autoridades de segurança de Israel, para que os brasileiros não fossem de forma alguma atacados. Então, esses foram, de fato, os dias mais tensos, né? Logo a primeira semana do conflito. Em seguida, quando conseguimos trazê-los para as duas cidades no sul, Khan Yunis e Rafah, alguns ficaram em Khan Yunis porque já tinham familiares em Khan Yunis, e mais ou menos a metade do grupo ficou lá, e a outra metade, que não tinha, enfim, família, não tinha estrutura de acolhimento no sul de Gaza, se instalou na cidade de Rafah, que é justamente o posto de fronteira. E nós oferecemos alojamento a eles, alugamos 3 casas para as famílias que ali se instalaram e passamos à segunda fase. Ou seja, a primeira fase era o quê? Era retirar os brasileiros do perigo de serem bombardeados, né? E a segunda fase, justamente, a agenda humanitária. Como Gaza já estava em uma crise humanitária antes do conflito, e com o conflito, essa crise se potencializou muito mais, todo o nosso esforço foi fazer com que os brasileiros estivessem a salvo da crise humanitária em Gaza. Em que sentido? Em primeiro lugar, alojamento, como eu já mencionei, os brasileiros não ficaram em abrigos da ONU, não ficaram em abrigos da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho ou de organismos internacionais, não, os brasileiros ficaram em casas alugadas, seguras e também, mais uma vez, informadas às autoridades israelenses para que não fossem objeto de nenhum ataque. Segundo, alimentação. Os brasileiros não dependeram dos estoques de alimentos das Nações Unidas e dos outros organismos internacionais. Nós estabelecemos um mecanismo de transferência de recursos e, a partir disso, desde o primeiro momento, eles puderam ter acesso. Alguns perderam todos os seus bens, perderam tudo, mas puderam ter acesso a compras, né, no mercado, na padaria, compra de água mineral, que está faltando, né? Não há mais água potável. Então, nos primeiros... Pois não. É impressionante o relato do senhor, porque para nós o que dava mais angústia era o abre e fecha da fronteira. E o senhor disse que o momento mais difícil foi tirá-los do norte de Gaza, onde eles estavam ali correndo realmente ali risco de vida. Eu estou com o Lorival Santana aguardando, embaixador, ele tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, embaixador, no horário que o senhor está aí. A gente entende que havia 3 embaixadores aí na linha de frente das negociações para o Brasil entrar na fila da retirada dos seus nacionais. No Cairo, naturalmente com o Egito, Tel Aviv com Israel e o senhor junto à autoridade palestina. Mas quem tem ali o controle do território é o Hamas, que também tem representantes em Ramallah. Eu mesmo já entrevistei representantes do Hamas em Ramallah. Gostaria de saber se o senhor teve contato direto com o Hamas para discutir o critério, a fila, quem é que passa primeiro e se o Hamas colocou algum empecilho para a saída dos nacionais brasileiros. Sem dúvida, Lorival, mas se me permite só terminar de responder a pergunta que me foi feita, em primeiro lugar, sobre o momento mais tenso. Quando o grupo de brasileiros se instalou em Rafah e Khan Yunis, os momentos não eram tensos, eles eram frustrantes, é diferente. Tensos, com risco de vida, como disse a Raquel, eles estavam sofrendo na parte norte. Na parte sul, não. Era apenas uma frustração diária de entrar ou não na lista, de abrir ou não a fronteira. Então, passamos por 2 ou quase 3 semanas de uma inércia angustiante. Mas não havia risco de vida. Havia risco, sim, de desidratação, de doenças, etc., mas não de vida. Mas, Lorival, respondendo a sua pergunta, de fato... A primeira coisa a ser dita é que a interlocução, os canais de negociação e de informação eram muito complexos em todos os níveis. Canais oficiais, como você mencionou, com o governo do Egito, através da nossa embaixada no Cairo, o embaixador Paulino Carvalho, embaixada em Tel Aviv, embaixador Frederico Maia. E, evidentemente, era necessário ter algum canal pragmático, prático, objetivo, com a autoridade de fato de Gaza. Importante dizer que isso era necessário, mas em nada implica qualquer reconhecimento, qualquer compromisso político, qualquer nível de negociação. Apenas simplesmente era necessário que se estabelecesse um canal, porque os brasileiros estavam lá,
porque a própria segurança deles também passava pela informação, a comunicação a esses canais, de onde estavam os brasileiros, dos deslocamentos, e inclusive também para terem autorização de saída, né? Para entrar e sair de Gaza é necessário que haja autorização do grupo que controla, enfim, de fato, Gaza. Então, sim, foi estabelecido esse canal, de novo, sem nenhum compromisso político, sem nenhum reconhecimento implícito, apenas necessário. E o que eu posso dizer é que foi muito útil e que tratou os brasileiros, desde o primeiro momento, com a maior deferência. Eu sempre tive um feedback muito positivo. As mensagens eram do tipo: tudo o que vocês precisarem, ou tudo o que os seus nacionais precisarem, contem conosco, né? Desde o primeiro até o último momento. Embaixador, deixa eu tentar traduzir para quem está nos acompanhando. O senhor tinha, então, um canal pragmático, não era de reconhecimento político, com as autoridades de Gaza, ou seja, com o Hamas, e o senhor diz que era um feedback positivo, que eles diziam, o Hamas, que tudo que os brasileiros precisassem podiam contar com eles. É isso mesmo? Eu entendi certo? Exatamente, é essa a realidade. O que eu preciso dizer é que os brasileiros são muito queridos em toda essa região, tanto em Israel, quanto na Cisjordânia, quanto também em Gaza. Eu já fui a Gaza várias vezes, nós temos o que nós chamamos de consulados itinerantes, né? O que é um consulado itinerante? Como os brasileiros de Gaza não tinham acesso aqui à Cisjordânia, para a tramitação, enfim, emissão de documentos consulares, nós visitávamos 2 vezes por ano, e isso aqui nós chamamos de consulado itinerante, nós visitávamos 2 vezes por ano a comunidade brasileira em Gaza, né? Então, sim, nós conhecíamos a região, nós conhecíamos as necessidades dos brasileiros, e para entrar, mais uma vez, para entrar e sair em Gaza, você passa em 3 checkpoints, no caso entrando do norte. Primeiro checkpoint israelense, segundo checkpoint da autoridade palestina, terceiro checkpoint da autoridade de fato. Então, enfim, era um contato necessário e, de novo, mais uma vez, os brasileiros sempre foram muito bem tratados e, de minha parte, eu posso assegurar isso. Desde o início do conflito, quando eu avisei a necessidade de evacuação, o retorno foi sempre muito positivo nesse sentido. O que vocês precisarem, contem conosco com toda a segurança. Embaixador, a respeito da possibilidade de um segundo grupo de brasileiros estar fazendo contato com o senhor para sair de Gaza, existe já a montagem desse segundo grupo? As autoridades egípcias, israelenses ou mesmo Hamas estariam dispostas a abrir mais essa possibilidade? Essa pergunta foi feita ontem ao próprio ministro Mauro Vieira na coletiva no Palácio do Planalto, e a resposta dele é clara: não há segunda lista. Não há uma segunda lista. Como eu expliquei, nós temos todo o nosso trabalho até o dia de ontem foi com esse primeiro grupo, que foi, depois que fizemos a consulta aberta, a consulta ampla a todas as famílias, foi o grupo que, desde o primeiro momento, nos deixou claro que tinha interesse na evacuação. E, portanto, trabalhamos com essa lista, informamos as autoridades, enfim, dos países vizinhos, e esse era o nosso foco, esse era o nosso objetivo. Nos últimos dias, com a intensificação da crise, o nosso escritório foi contactado por algumas famílias, então estamos apenas recolhendo informações, a todo um estudo sobre, digamos, pré-requisitos legais, documentais, mas o que eu posso dizer é que não há uma segunda lista. O próprio ministro Mauro Vieira já deixou isso muito claro ontem, mas estamos sim recebendo as demandas. Eu preciso dizer também o seguinte: mesmo sem falar de lista, demandas que temos recebido são de assistência humanitária também. Por exemplo, transporte. Ontem nós conseguimos transportar uma mãe e 4 filhos do norte de Gaza, que justamente é o cenário dos bombardeios, até Rafah. Ela está em com as crianças, inclusive uma criancinha de colo, 9 meses, ela está numa das casas onde estavam os brasileiros. Então, alguns brasileiros estão nos pedindo ajuda para transporte. Inclusive, esse caso é muito dramático dessa mãe. É a 3ª vez que nós tentávamos trazê-la com os filhos pequenos, menores, para o sul.
Eu digo terceira vez porque nas duas anteriores o motorista não conseguiu completar o percurso porque a estrada havia sido bombardeada. Então ele chegava mais ou menos na metade do caminho e tinha que retornar. Estamos também recebendo pedidos de assistência, da mesma forma que fazíamos com o primeiro grupo, de alimentação, recursos, né, para alimentação, água, gás, etc. Então estamos dando esse apoio humanitário. Mas em relação a uma eventual segunda lista, não há nenhum planejamento, estamos apenas na fase de receber as informações. Embaixador, Jussara tem outra pergunta para o senhor. Embaixador, eu queria que o senhor soubesse qual é o número desse grupo que ainda está ali na faixa de Gaza, que tem pedido auxílio para a representação do Brasil aí na Palestina? Não temos o número exato, como eu falei, ainda estamos na fase de recolhimento de informações, de levantamento, né, de necessidades e, como eu disse, quer dizer, critérios que são critérios legais, critérios documentais. O que eu posso dizer é que a comunidade brasileira em Gaza, comunidade brasileira ampliada, no sentido brasileiros, no sentido estrito, mas também palestinos, familiares muito imediatos, como pai, mãe, enfim. Ou ainda portadores de Registro Nacional de Imigração, a nossa comunidade é muito menos de 100 pessoas, ou seja, incluindo essas 32 que já saíram, talvez umas 90 pessoas, a comunidade brasileira ampliada. Então, mas não tenho o número preciso, não tenho ainda essa informação. O que eu digo é que ainda estamos com esse canal aberto, como sempre temos, né, o canal aberto com a nossa comunidade, canal aberto por causa desses consulados itinerantes, né? Então, as famílias têm estado em contato permanente com o nosso setor consular e, através deles, é que nós recebemos essas demandas. Mas não há um número ainda fechado. É importante repetir, não há uma nova lista, não há uma segunda lista e ainda não há nenhum planejamento em vista. Embaixador, em algum momento o governo israelense atrapalhou a saída dos brasileiros em uma espécie de retaliação por conta da postura do Brasil no Conselho de Segurança da ONU ou declarações de alguma autoridade brasileira? Não, de forma alguma. De forma alguma, o governo de Israel sempre, eu mencionei aqui a importância do nosso contato com o governo de Israel para a segurança dos deslocamentos dos brasileiros, para a instalação nas casas e também na recepção dessa lista desde o primeiro momento. O governo de Israel recebeu a nossa lista, o governo do Egito, idem. Não houve em nenhum momento nenhuma, digamos, contaminação com qualquer outra agenda. O governo de Israel cuidou dessa agenda de repatriação dos brasileiros dentro de um critério humanitário, né, com a abertura do corredor humanitário, aprovação. O próprio ministro Mauro Vieira conversou 3, 4 vezes com o chanceler de Israel e sempre a resposta também era muito favorável, muito positiva. O atraso, infelizmente, era natural, quer dizer, toda a nossa angústia num contexto de guerra acelera os tempos, mas a tramitação foi muito fluida dentro do governo de Israel, da mesma forma que junto aos ministérios do Egito, e não há, portanto, nenhuma relação, nenhuma inferência a ser feita entre o caso das nossas listas e qualquer posicionamento político. Nós conversamos com o Alessandro Candeias, representante do Brasil na Palestina. Embaixador, agradeço demais a sua entrevista ao CNN 360 e todos os esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado, Raquel, e parabéns pela cobertura que vocês têm feito. O senhor que merece os nossos parabéns pelo trabalho. Obrigada, embaixador. Obrigado.